Vamos começar aqui rezando uma Ave Maria, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Bento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema hoje que eu vou comentar com vocês é do papel da regra de São Bento na vida em família. Em primeiro lugar, vou me apresentar para os que não me conhecem. Meu nome é Alcides, já sou membro aqui do Instituto já desde maio. É a primeira vez que estou vindo palestrar aqui no Instituto. Estou usando como base para essa minha palestra uma obra de um monge beneditino chamado Dom Máximo Lapone, a própria regra de São Bento e também diversos ensinamentos que eu aprendi por vivência na ordem de São Bento, porque por muitos anos eu frequentei o Mosteiro Beneditino em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Mosteiro da Santa Cruz, e vou compartilhar com vocês muito que foi já desenvolvido e sobre como que nós podemos aplicar a regra de São Bento para melhorar a vida das famílias hoje. Esta proposta foi feita pelo Dom Máximo Lapone da seguinte forma: ele faz uma breve introdução de qual é a importância, quais são os motivos pelos quais a gente, mesmo nos dias de hoje, com todas as mudanças, ainda precisa da regra de São Bento e porque ela ainda é muito importante para nós e um verdadeiro meio de salvação, um verdadeiro oásis para a civilização dos dias de hoje. E, frente a essa motivação, ele coloca 17 propostas de como melhorar a vida das famílias. 8 para melhorar a vida exterior, em aspectos exteriores, e 9 para melhorar na vida interior. Desses 17 aspectos, essas 17 propostas, eu vou me focar mais em 4 delas e também todas as motivações que ele colocou para nós nos preocuparmos com isso. Vou fazer um elenco dessas 17 propostas que são: em primeiro lugar, a regra de São Bento aplicada ao trabalho. Segundo lugar, a regra de São Bento aplicada ao repouso. A regra de São Bento, em terceiro lugar, aplicada às refeições. Depois, ao vestuário, às saídas, a divisão da casa. Quando eu falo aqui em divisão, é a questão espacial da casa, a decoração e os instrumentos de vida. E os aspectos dessa proposta de vida interior seriam a organização de uma casa, que ele dividiu aqui no lugar de culto, a biblioteca, o lugar de trabalho comum, a decoração artística e a parte devocional da decoração e dos objetos, a oração comum e a oração privada em família, a caridade, o diálogo e o silêncio, a leitura, o estudo, a música e o canto, a recreação e também a relação de amizade entre a família natural e a família monástica. E só para fazer um paralelo aqui com vocês de quais são os pontos da regra de São Bento, para deixar mais claro como que foi feita essa correlação, a regra de São Bento versa em 6 pontos: a estrutura fundamental de um mosteiro, a arte espiritual, a oração em comum, que é principalmente os ofícios da ordem beneditina, a organização interna de um mosteiro, as relações de um mosteiro e o mundo, e também a renovação da comunidade. Bom, nessas motivações e por que a gente tem que se preocupar com a regra de São Bento, começa um ponto já bem interessante, que é a regra de São Bento. Ela é importante porque ela trata da vida em comunidade. E mais ainda que isso, a família,
é a unidade mais fundamental que nós temos em uma comunidade. E uma coisa que está em falta no nosso mundo de hoje é esse senso de vida em sociedade, em comunidade. Se nós colocamos em ordem a vida na menor comunidade que tem na mais básica, que é a família, nós teremos também uma melhoria na sociedade. Outro ponto muito importante é que o nosso mundo hoje ele está muito desregrado, muito desorganizado e a regra de São Bento ela traz exatamente a ordem em meio ao caos, como foi na época da criação da ordem beneditina. Até tem uma citação muito importante que o autor coloca que é assim que o mundo necessita, antes de mais nada, do exemplo de uma vida bem regrada na oração e no trabalho. E outro ponto também sobre a ordem, a regra de São Bento é que existem vários outros métodos, vários outros ensinamentos sobre o aperfeiçoamento da autodisciplina, mas a regra de São Bento, ela toca principalmente no ponto da comunidade, da vida em comunidade. E o autor até faz uma comparação entre a riqueza que tem na regra de São Bento e a riqueza que tem na Filoteia, que as duas vão trazer muito enriquecimento espiritual para o fiel, para o católico. Entretanto, uma obra como a Filoteia, ela se foca mais na vida particular de cada um, enquanto a regra de São Bento, ela se foca na vida em comunidade das pessoas. Bom, e outra coisa também é que, fazendo também um paralelo com todos os ensinamentos que a gente vê sobre Santo Tomás de Aquino, o tomismo, que São Bento, ele não faz meras abstrações, por exemplo, ele não faz devaneios, mas ele trata muito sobre a vida do mundo real. As regras dele são para melhorias concretas e com métodos concretos na vida, principalmente pela disciplina, os horários, os hábitos mais cotidianos. Quem ordena a sua vida no cotidiano vai conseguir ordenar para vários outros pontos maiores. E nisso vem a importância de trazer de novo a regra de São Bento. O autor aqui coloca também que um outro motivo para a gente trazer à tona a regra de São Bento, ele faz uma comparação entre sobre quem critica trazermos regras muito antigas, sob a alegação de que isso está fora do nosso tempo. E ele fala que é muito mais útil para o mundo algo que é antigo, mas talvez está sem aplicação nos dias de hoje, o que não é a verdade para a regra de São Bento, do que seria uma modernidade atual, mas que não tenha raízes. E essa modernidade sem raízes, em muito, é uma coisa que nós temos hoje também. Então ele já começa fazendo também um contraponto a isso. E outro ponto muito importante é que a regra de São Bento, para trazer essa noção de contato com o mundo real, fala muito também do trabalho manual e do contato com a realidade, as coisas, como uma forma de você se conectar com Deus. E também é dito também que não é porque nós vamos desenvolver uma regra que é antiga que nós precisamos alterar essa regra. O desenvolvimento é a aplicação dela, não precisa nós estarmos fazendo inovações nessa regra. Então, o que a gente pode falar já também sobre essa questão? A gente faz com a comparação, a análise da vida nos mosteiros beneditinos, consegue ter uma fonte de como que a gente deve regrar na nossa vida
as atividades de trabalho, a beleza também, o asseio, a higiene mental e vários pontos que vão resolver várias lacunas importantes nossas. Vou falar aqui sobre a questão de como o autor propõe a gente usar a regra de São Bento para regular o nosso trabalho. Ele faz aqui uma diferenciação entre o trabalho doméstico, o trabalho profissional e o trabalho criativo. E no nosso trabalho doméstico, o que a gente sempre vai ter numa casa? A gente tem que usar ele como um exercício para caridade dentro da nossa casa. O autor fala muito nessa obra do trabalho da dona de casa na cozinha, por exemplo. E se a gente vai em algum mosteiro, sempre vai ter também o trabalho em cozinha feito por todos. Por que esse trabalho na cozinha ele coloca como um elemento educativo e um treino para a caridade? Porque se ali nessa atividade simples existe em primeiro lugar, uma união entre as pessoas que estão ali e também a caridade, nunca vai ser um trabalho que vai pesar muito para uma pessoa só, que vai sobrecarregar a família. E, além de tudo, serve como um exercício contra o egoísmo e contra a preguiça, imitando o Cristo sofredor e obediente também. Além de que é um exercício da paciência, da atenção e da precisão também. E uma coisa também muito interessante que coloca nessa descrição de como tratar o trabalho de acordo com na nossa vida familiar, baseado na regra de São Bento, é que fala uma coisa que já foi dito aqui também em outras palestras, que para o nosso mundo melhorar, a gente não está precisando necessariamente de mais profissionais, sejam eles quais forem, mas nós estamos precisando de mais pais, mais mães, de pessoas que saibam cuidar do seu dever de Estado mais simples. E quando a regra fala, quando o autor faz essa exposição sobre como a gente usa a regra de São Bento para regular o nosso trabalho profissional, ele nos traz essa memória de que o nosso trabalho profissional deve servir também para melhorar o nosso dever de Estado dentro das nossas famílias também. E que até é falado aqui que não se deve usar o nosso conhecimento ou grau acadêmico como o nosso principal meio do nosso trabalho, mas também a nossa consciência humilde da nossa própria pobreza perante Deus. E também tem uma coisa muito interessante que é dito sobre São Bento e a questão do bem-estar, que tem uma coisa que está acima de qualquer bem-estar econômico, que é o bem-estar das almas da nossa família. E nós não devemos somente pautar o nosso trabalho profissional com base na busca pelo bem-estar financeiro, econômico, mas principalmente o bem-estar da família, das almas mesmo envolvidas. E, por fim, nessa questão do trabalho, tem um ponto já muito interessante, que é a parte do trabalho criativo. Antes de tudo, a gente nos dias de hoje está notando, seja nas artes que a gente vê de artistas, seja nos ambientes públicos, que nós não temos mais pessoas que estão tendo a mesma habilidade antigamente. Nós não vemos mais construções, grandes obras arquitetônicas
Nós não vemos mais, mesmo o artesanato, coisas simples. Nós não vemos mais a presença da arte como era antigamente. E por que está acontecendo isso? Porque já dentro das casas não está mais havendo o próprio exercício do trabalho artístico. E tem uma coisa muito interessante que é falado nessa obra, que para nós termos a presença da arte e da beleza nas nossas famílias, nas nossas casas, uma das melhores coisas que se pode fazer é que os próprios membros da família executem, construam obras de arte com as mais simples, com o seu trabalho para expor nas suas casas como uma fonte de beleza. Porque existe muito nos dias de hoje também uma mentalidade de que você só vai ter a presença da arte e do belo se você tiver coisas financeiramente elevadas, mas a gente não precisa disso. A gente pode ver em qualquer casa de família de pessoas simples e tudo que você não precisa ter coisas caras. Se você tem a presença do trabalho manual feito pelos próprios membros da família, você tem identidade naquilo. E uma forma de colocar o trabalho artístico é cada um fazer um pouco disso na sua família. Não preciso nem falar nada que nos mosteiros isso é muito presente. Quando a gente vai estudar a ordem beneditina, um exemplo interessante que tem é que pela busca do trabalho criativo, não só pela busca do trabalho criativo, mas pelo apreço pela arte e pelo belo, a ordem beneditina foi a fonte da restauração de muitos elementos da beleza que foram perdidos com o passar do tempo ou foram sendo negligenciados. E um exemplo muito citado aqui é até a questão do canto gregoriano e muito da liturgia, da beleza da liturgia. E não é porque nós estamos numa família que não é um mosteiro, cada um na sua família, que a gente precisa ignorar essa questão do trabalho criativo. E além de tudo, tem muitas habilidades do ser humano que vão se perdendo com o abandono gradativo do trabalho criativo, artístico, artesanal e manual. Mesmo habilidades como a delicadeza, a minúcia, a precisão, a paciência estão sendo perdidas. Então, a gente, a partir do trabalho, já pode ir para a questão do repouso. Em primeiro lugar, fazendo aqui breves parênteses aqui sobre a vida no mosteiro e a vida em família, é que se a gente pega como é organizada a vida no mosteiro, em termos de hora para as coisas, tudo tem uma hora, e as horas que tem no mosteiro, em qualquer mosteiro, são 7 horas, 7 horários, que são as matinas, às 4 da manhã, as primas, terça, sexta, noa, que é logo depois da tarde, início da tarde, as vésperas e as completas, que normalmente ocorrem 19, 20 horas. E quando a gente começa a analisar que o dia de um monge começa às 4 da manhã, muita gente, inclusive, fica escandalizada com um certo choque disso. Especialmente vendo que os monges possuem muita disposição. Como que é possível seguir todas essas regras, todos esses horários, que para a maioria das pessoas é difícil seguir? Como que seria essa forma? É pela união entre não só o trabalho, mas um repouso adequado. Eu vou até recordar de todas as vezes em que eu estive
no Mosteiro Santa Cruz, principalmente, que quando termina toda a oração, todos os ofícios do mosteiro, existe o chamado repouso, o silêncio total, e os monges devem se recolher a partir de por volta de 8 horas, 9. E São Bento fala muito na própria regra da importância de se acordar cedo e também dormir, se possível, cedo. E é possível uma pessoa ter uma rotina austera dessas quando sabe repousar adequadamente. Tem uma outra coisa que eu abro como parênteses de coisa que eu aprendi na vivência da própria tradição da regra beneditina aqui. Quando a gente para analisar a questão do sono e do repouso, muitas pessoas pensam que o que a gente precisa às vezes é dormir menos, descansar menos. Isso é até um mote do mundo moderno, que é o trabalho enquanto eles dormem. Quanto, na verdade, todo mundo que vai analisar uma regra como a de São Bento fala que o que nós precisamos hoje não está sendo mais trabalho. Até o autor fala uma frase assim: o mundo de hoje está tão estéril em produção de muitas coisas, não por falta de trabalho, mas por falta de repouso. Porque o que faz o repouso na vida de uma pessoa? O repouso é simplesmente o que vai fazer com que você resete, você reinicie as suas energias, você faça a restauração de todo o teu fôlego, e as pessoas não descansam mais corretamente. E quanto a essa questão até do sono e do repouso, na ordem beneditina existe uma prática quaresmal de penitências. Quem aqui já frequentou um mosteiro deve saber do que eu estou falando, que se chama o bilhete de quaresma. O bilhete de quaresma, ele consiste em algumas penitências que os monges fazem na vida monástica, mas recomenda-se também a qualquer leigo que faça. E possui lá um conjunto de penitências que eu até esqueci de trazer a vocês para lembrar, mas as principais são uma penitência na alimentação, uma penitência na bebida, uma penitência no sono, no divertimento, na fala, que é o loquacitate, e também uma penitência em disciplina, e tem mais alguma que eu devo ter esquecido. E na maior parte dos casos, quando se fala em penitência de sono e de divertimento, o que se está pedindo para a pessoa fazer é dormir menos. Por exemplo, acordar uma hora mais cedo. Se a pessoa acorda às 6, acordar às 5. E se a pessoa está tendo uma penitência de divertimento, normalmente cortar algum divertimento. Mas tem uma coisa que é falado aqui na exposição do autor sobre as propostas para melhorar a vida, que está muito de acordo com várias propostas de penitência a esse bilhete de quaresma, que é o seguinte: muitas vezes quando uma pessoa tem na sua vida um sono desregrado, o prior, um monge, um padre beneditino que vai analisar e dar a penitência à pessoa, um diretor espiritual, ele não vai pedir para uma pessoa que já dorme mal dormir menos ainda, só porque a prática de todo mundo é cortar uma hora de sono. Ele vai recomendar para muitas pessoas: não, se você está dormindo mal, você não tem que dormir menos ainda. Você tem que começar a dormir direito. E também nessa prática desse bilhete é muito comum, na questão do divertimento, também algo paralelo, que é: se a pessoa não tem divertimento, que sentido faz ela cortar? Porque a pessoa que não tem divertimento, ela também não vai ter uma vida espiritual boa.
Então, o que que é falado aqui? O que que é preciso para melhorar esse repouso das pessoas? Primeiro lugar, as pessoas hoje têm muito pouco em família a recreação comum. O que que é recreação nas famílias de hoje? Não é nem de hoje, é de 30, 40 anos para cá. Há 30, 40 anos atrás era o quê? Sentar todo mundo na frente da televisão, que já não estava bem. Anos 90, a mesma coisa. O autor fala muito aqui dos DVDs e dos vídeos, porque ele escreveu isso aqui nos final dos anos 2000. Mas hoje, muitas vezes, é cada um pegar o seu celular e cada um vai para o seu canto e não existe mais a vida em comum. As pessoas não sabem nem o que cada um tá vendo no seu próprio celular. E o que seria uma recreação em comum já simples? Quem que conversa entre família depois de um almoço, de um jantar, de uma refeição para tentar aliviar o cansaço do dia, como propõe o autor? O que falta também para o repouso das pessoas? O noturno, que é proposto. E é proposto já em contraposição com o que acontece hoje e não está bem. Primeiro lugar, não se tem hoje muito a questão do horário fixo, um horário regulado para as pessoas fazerem atividade noturna. Segundo lugar, nessa história de as pessoas já há décadas estarem dedicando o tempo da noite para telas principalmente, já era forte isso com a televisão muito presente e com o celular só piorou. O autor fala uma coisa muito interessante, que esse excesso das telas antes de dormir, por mais que a pessoa tenha a impressão de que ela está tendo distração, isso na verdade é dissipação. E é muito importante uma comparação que é feita aqui, que é dissipação não é repouso. E quem se dissipa não repousa direito, não descansa direito. O que está acontecendo na nossa sociedade? As pessoas não repousam direito, não se restauram corretamente, não têm um sono bem higienizado e não precisa falar nada que isso vai propagando uma cadeia de tensão, estresse, de mal-estar e vários outros inumeráveis problemas. E tem aqui alguns pontos que são elencados, muito interessantes para o repouso noturno da família também, que é dedicar nas famílias antes do sono um tempo para as leituras e atividades da recreação espiritual. E chegando numa determinada hora, para que toda a família, todo mundo, filhos, esposa e marido, todo mundo se recolha a partir daquele momento. E inclusive as crianças, para que durmam no horário definido e também acordem cedo. E acho muito interessante que é feita aqui uma comparação disso com como ocorre nos mosteiros com o ofício de completas. Vou fazer uma breve descrição aqui de o que é o ofício de completas. Terminado o jantar nos mosteiros, é feita então a lavagem das louças. Isso, pelo que eu pesquisei, é diferente no mosteiro aqui do Dom Lapônio, mosteiro que eu frequentei. Acho que isso deve ter alguma alteração acidental. É feito então um ofício, as luzes apagadas, em que são feitas leituras de alguns dos salmos, é feita alguma oração, é para fazer uma oração final do dia com esse ofício de completas, que está completando o dia. Finalizado o ofício de completas, cada monge, se houver hóspedes também, retorna e se recolhe à sua cela. E recomenda-se que nesse intervalo, que cada um vai ficar recolhido na sua cela,
essa pessoa faça uma leitura, normalmente da escritura. Até achei muito interessante aqui que o autor fala que existem algumas leituras da escritura que não são nem recomendadas para fazer nesse horário, coisas muito sérias, algumas questões que ele coloca até do Antigo Testamento, porque até não vão fazer bem pro repouso da pessoa. Então cada monge vai lá e descansa. O que é o paralelo do ofício de completas lá no mosteiro e a vida de cada um na família? Jantou? Beleza, vai ter ali uma confraternização entre família, isso não acontece da mesma forma na vida monástica, mas na família, um jantar em que as pessoas, de preferência, convivam naquele momento e conversem entre si. Ótimo. Feito esse jantar, as pessoas fazerem duas coisas, não se fala aqui necessariamente na ordem, que é uma oração em comum e uma leitura espiritual que seja edificante para a família. Concluído isso, todos fazerem um recolhimento. E também uma coisa interessante que se tem é que muitas ocupações profissionais que nós temos nos dias de hoje, hoje quase que impedem que a pessoa tenha essa vida de um repouso noturno, porque muitas vezes as pessoas chegam fora do horário, nas suas casas, a ter contato com a sua família também. E fica impossível um jantar em família, um convívio noturno. E de tanto que é importante essa questão do repouso adequado, eu vou citar aqui um professor nosso que já veio algumas vezes aqui no Instituto, o professor Leonel. Isso é por uma citação de tradição medieval, pelo que ele nos ensinava, de que na Idade Média ensinava-se que a vida do homem deveria ser dividida em 3 partes em um dia. 1/3 para o sono, 1/3 para o trabalho e 1/3 para a pessoa produzir da sua vida pessoal, ser útil para o mundo pelo que ela tem para dar de pessoal. E um repouso adequado entra nesses outros 2/3 que hoje são praticamente negligenciados na vida do grosso da sociedade. Então, o autor faz 2 sugestões bem interessantes, que é também não só colocar a oração e a leitura, mas também a música em comum para a família. E colocada essa questão do repouso, uma outra questão que é bem interessante, se a gente faz um comparativo entre a vida no mosteiro e a vida como deveria ser hoje, é a questão das refeições, que a gente não para pensar que é uma coisa tão importante para poder regular a nossa vida e muitas vezes é tratado de uma forma supérflua, superficial, como se fosse uma mera atividade orgânica nossa. Primeiro lugar, é colocado aqui uma boa forma de fazer a refeição em família é, em primeiro lugar, sempre fazendo precedida da oração em comum de todos os membros da família. Também é um paralelo com a vida no mosteiro. Vai ser feita a refeição lá no mosteiro, é feita uma oração em comum. Tem uma pequena diferença que vai ter, é que num mosteiro vai ter a oração em comum, ninguém vai falar nada, com exceção de 2 pessoas, que são o irmão leitor e o prior ou o abade, que muitas vezes vai fazendo interrupções, comentários salutares e edificantes, e o restante das pessoas vão comendo, ouvindo aquelas leituras edificantes. Isso, claro que na família não vai acontecer, até colocado aqui como um ponto que não convém fazer em família. O respeito aos horários definidos,
Inclusive existem penitências, no caso do monge, pro monge que repetidas vezes ele não chega para fazer suas refeições no horário correto. Terceiro ponto, respeito à sobriedade e à mortificação. Não é porque a gente vai comer que a gente precisa necessariamente praticar a gula, que a gente precisa comer de uma forma exagerada. Então, a gente comer bem, a gente não precisa de tudo isso. E é colocado também um ponto aqui sobre que não convém, apesar de não ser conveniente na família, imitar o mosteiro na questão da leitura, igual eu comentei com vocês aqui, todo mundo fica quieto, só o leitor é que vai falando alguma coisa. Como uma substituição de uma leitura, é recomendado na família substituir a questão o hábito de muitas pessoas ficarem assistindo televisão enquanto jantam ou almoçam, pelo diálogo entre as pessoas. Aquela coisa bem simples, como é que foi o dia de vocês hoje, etc. E uma coisa interessante que é colocado é que quando existe essa conversa, esse diálogo entre as pessoas da família durante a refeição, seja o almoço, o jantar, o próprio trabalho de ajudar na cozinha se torna mais leve. Porque muitas vezes as pessoas estão mais dispostas a um ajudar o outro e não sobrecarregar aos outros. E uma coisa muito interessante, a gente vê muito isso na história, na diferença da cozinha dos povos católicos, da nossa história com outros povos, que a refeição não é porque nós vamos precisar ter sobriedade, mortificação, combate ao exagero, que a gente precisa ter a refeição como uma coisa morta, como uma coisa que é um pesar, só um dever e pronto, mas ela tem que ser uma coisa viva e ter alegria. A refeição, ela tem que levar também a arte culinária. A arte culinária não é uma frescura, ela é uma coisa que vem para edificar a nossa alma e as nossas famílias, a sociedade, e é uma coisa que pode ser e deve ser exercitada dentro da família. Vai engrandecer todo mundo isso. Em contraposição àquela cultura de hoje, do fast food, por exemplo, de que você tem que comer qualquer coisa para seguir a vida e pronto. E quando a gente para analisar, a gente vê que pela falta do prezar por essa questão da refeição como uma coisa viva, com alegria, uma coisa que tem que estar ligado muitas vezes à arte culinária, nossa sociedade já está perdendo, em muitos casos, as tradições culinárias em detrimento às comidas rápidas, que é só para resolver ali o problema e pronto. Que até quando é falado sobre essa questão culinária, tem uma terminologia aqui que o autor usa, que é a arte da alimentação. E para a gente ter uma arte de alimentação, uma arte culinária, a gente não precisa muita coisa para isso. Bastam 3 elementos na alimentação de uma família que vão fazer uma refeição viva e com alegria, que são a autenticidade. A autenticidade não precisa de muita coisa, não. Basta uma pessoa, digamos, a mãe, a avó, ter o prato dela ali, que todo mundo conhece como, sei lá, a macarronada que só a fulana faz, o estrogonofe que só aquela mãe ali faz. É uma identidade da família, é uma coisa que é simples e traz autenticidade ao feijão que só a avó lá faz. Não precisa a gente ir longe para trazer isso para nossa vida. A sazonalidade, aquela coisa muito simples, de que tem uma comida que você só vai comer no inverno, só vai comer no verão, nos dias quentes. Aquele hábito simples que a gente tem de comer pinhão quando chega os dias frios. Uma comida no forno que vai unir todo mundo nos dias de inverno, por exemplo, num fogão a lenha, por exemplo. Isso ajuda a trazer vida para a refeição de uma família. E a territorialidade,
a nossa refeição como uma coisa que tem a ver com o lugar onde a gente tá. Que vai ser. Não é só a gente querer pegar, não, mas aqui na cidade comem tal coisa. Não, uma coisa que tem a ver com o que tem o nosso quintal, a gente gosta. A comida que só tem é, na nossa região, no nosso lugar onde a gente está. São coisas que trazem uma vida, uma imagem pessoal, trazem um elemento pessoal. E quando a gente vai analisar o que é o próprio uso da refeição nos mosteiros, é muito, é muito comum a gente ver que não é por causa da simplicidade que se abandona esses elementos bem simples. E o que acontece também que é recomendado muito como um paralelo entre a refeição no mosteiro e o que a gente pode adicionar na nossa vida. A questão de excesso de alimentos e a questão de falta de regulamento em horários de refeições. Isso aí leva muitas vezes uma falta de autodisciplina e se propaga para o restante da vida das pessoas. Se a gente para espelhar as nossas refeições em família na refeição dos beneditinos, a gente vai também poder trabalhar melhor esses dois pontos. Cortar o excesso dos alimentos e o horário desregulado das refeições. Até porque no mosteiro a quantidade excessiva de alimentos fica um pouco dificultado você comer porque são muitas pessoas. E se uma pessoa só vai comer mais que as outras, é mais fácil você ver o impacto dessa desproporção. Outro ponto aqui que eu vou me delongar um pouco menos nessa comparação é a questão das saídas, que fala basicamente que nós devemos, na nossa vida do dia a dia, principalmente seguir o exemplo quanto a nossa vida fora de casa. E não dar um privilégio maior das atividades fora da nossa casa para as atividades dentro de casa, esquecendo praticamente a vida dentro de casa. Até uma coisa que faz uma citação aqui, que o nosso excesso, às vezes, de contato com não a vida urbana somente, mas o excesso de ruídos, desordem da vida urbana, traz pra gente muito a insensibilidade quanto a muitas coisas bem normais do dia a dia, que até o autor cita aqui, que logo que ele foi para a vida no mosteiro, na vida rural, estranhavam que quando ele escutava barulhos, ele não fazia nada. Ele não fazia nada. E vou até colocar aqui uma citação do autor, com essa questão da falta de sensibilidade que o excesso de vida ruidosa traz para nós. Fala assim: quando estava em Roma, na casa da minha família, a cidade era de tal modo ruidosa que qualquer som me era indiferente, pelo que nunca deixava de pensar nas minhas coisas. Quando vim para o mosteiro situado em pleno campo, agia inicialmente da mesma forma. Se ouvia um barulho ou um rumor insólito, não ligava. Mas quando isso ocorria, chamavam-me e admoestavam-me, porque eu não me tinha interessado com o que se passava à minha volta. Foi assim que pouco a pouco aprendi a estar atento ao ambiente em que vivo
e as necessidades da casa das pessoas da vida comum. E também fala aqui na questão da gente ter o respeito pelos horários. E também não vou me delongar muito aqui na questão que ele fala da divisão das casas, na questão espacial, mas é falado muito sobre a questão dos mosteiros se preocuparem em ter o máximo de recursos no que está porta adentro dos mosteiros. Por quê? Isso evita a saída, evita você estar fazendo saídas desnecessárias. Mas isso não necessariamente vai acontecer nas casas, mas ele faz um convite interessante aqui, que é de a família também, para muitos pontos não precisar depender tanto do que está fora dela, mas também buscar um pouco mais de autonomia também, para coisas das mais diversas que a gente vai ter no nosso dia a dia. E também é falado sobre a decoração e os instrumentos que devem existir numa casa. Em primeiro lugar, também ele coloca em vários pontos aqui, quando vai falar sobre os aspectos de uma casa, especialmente quando vai falar da oração, dos objetos, da decoração, que isso vai de encontro com uma coisa, inclusive, que a gente vê muito nos ambientes muito modernos, que ele fala assim, não é porque a gente vai ter que ter simplicidade que a gente precisa faltar com asseio ou estética, principalmente nos ambientes ligados à oração, que a gente tem que dedicar a nossa oração. Ou seja, as coisas têm que ser bonitas e limpas. Não é porque é para Deus que você pode fazer qualquer coisa e tá valendo. E dito isso, a gente pode partir para as recomendações que são feitas sobre a organização, sobre propostas para a vida, mas que tangem mais a nossa parte interior do que aos hábitos exteriores. Ele faz aqui uma coisa já muito interessante, que é uma divisão da organização da casa, que já é diferente da parte de divisão da casa, que é uma coisa física, espacial mesmo, que é a divisão já entre o lugar de culto, a biblioteca, um lugar de trabalho comum em uma casa, a decoração artística de uma casa e também a parte da decoração e os objetos devocionais. A diferença que tem aqui com relação ao item 6, a proposta 6, que é da divisão da casa, é que aqui é focado muito mais na questão da mentalidade que vai reger como vai funcionar a casa. E o que se fala? O que se aconselha sobre o lugar de culto de uma casa, de uma família? Um lugar de culto, em primeiro lugar, não é necessariamente uma capela particular, uma igreja numa casa, porque isso é um privilégio para poucas pessoas. Mas toda casa vai ter um santinho, uma mesinha ali onde vai ter algumas imagens, um crucifixo. E ele recomenda que esse lugar deve ser usado como apenas um lugar para oração. Você não tem que misturar esse lugar com outras coisas, senão ele perde facilmente esse significado. E que não vai haver numa casa o lugar para oração se junto não tem o tempo para se rezar. Ele até coloca uma citação interessante que se não há essa conjunção de um lugar para oração e a hora, o tempo para rezar, a oração em família nada mais vai ser do que uma aspiração piedosa. Nada mais do que isso, uma aspiração, e nunca vai se concretizar nada. E é feito também isso, colocando uma divisão interessante que o lugar de culto e de oração
Ele pode ser de dois tipos. O culto em família, a oração em grupo em família, e a oração privada. Mais de uma vez é citado de uma forma muito interessante que o principal lugar de oração privada numa casa, num lar, é o quarto de cada um. E aconselha aqui muitas vezes que o quarto de uma pessoa não tem que servir como janelas para o mundo, mas ele tem que servir como um lugar de recolhimento, um lugar para restaurar as forças dessa pessoa. Ele coloca até como um ponto interessante que uma tradição que está se perdendo, que era muito comum, para lembrar que os quartos, os dormitórios servem como um lugar de oração privada, no quarto dos pais, uma imagem de Nossa Senhora ou da Sagrada Família, e no quarto das crianças, uma imagem do Anjo da Guarda. Então ele recomenda em mais de um trecho retirar dos quartos a presença das televisões, uma no quarto de cada um. Já há décadas usado esse hábito. As pessoas deixarem de usar o seu quarto como um lugar onde elas vão ficar muito vidradas também em coisas com as telas, por exemplo, aquilo vai só dissipar e vai tirar ela do repouso e do recolhimento, da intimidade, do silêncio, que é o que o autor mais uma vez usa como citação de usar o seu quarto como uma janela para o mundo. E, claro, sempre ter nesses ambientes de recolhimento íntimo, imagens das mais simples para a pessoa poder fazer essa oração particular. Seja um simples crucifixo, seja a imagem do anjo da guarda no quarto da criança. Isso ajuda muito, inclusive, as crianças terem desde cedo uma imagem, assim, um prezar pela imagem das coisas santas. Isso precisa ser restaurado nas casas também. E também ele parte que nos conselhos sobre a organização da casa, na questão da biblioteca. A gente não precisa ter uma biblioteca suntuosa nas nossas casas para poder ter leituras. A gente precisa basicamente ter livros que sejam fontes de conhecimento espiritual, que sejam leituras edificantes para nós. Não precisa necessariamente haver o mobiliário mais sofisticado para isso, mas a gente precisa ter um conjunto de obras que vá ser benéfico para a família, que vá trazer a leitura espiritual para a família e não só ter a presença das obras, como a correta escolha dos títulos que vão estar dentro de uma casa, para que simultaneamente nós tenhamos livros e que a gente trate com boa conservação e bom prezar, mas que leituras que não fazem bem para a família sejam também descartadas da casa. Porque essas más leituras, se a gente vai fazer desde autores do século XVIII, século XIX, e mesmo aparições marianas, é sempre dito que as más leituras são algumas das maiores fontes de estrago espiritual para as pessoas. Então, sempre estar cortando, porque, como menciona aqui, a presença das más leituras, ela muitas vezes vai ser deseducativa. E nas crianças, nos jovens, a simples presença das más leituras vai despertar curiosidades que não são convenientes. Então, a gente pode partir também da questão de um lugar de trabalho em comum para a família. O que seria o trabalho em comum?
as coisas que são dedicadas à arte da casa, a manutenção das coisas básicas para casa, onde o pai vai se encontrar com o filho, o simples lugar onde vai ter uma caixa de ferramentas e o pai e o filho vão fazer o simples reparo numa casa, já é uma coisa simples e que já configura esse local de trabalho em comum. Um local onde haja a decoração artística e também as imagens, os objetos devocionais, e que sempre tenha a presença de imagens simples, imagens de Nossa Senhora. E aqui vem um conselho que já mencionei agora há pouco, que é, sempre que for possível, a presença de figuras artísticas que foram confeccionadas pela própria família. É interessante que o autor coloca aqui, em muitos casos, o contato das pessoas com a iconografia acaba sendo mais importante do que o próprio aprendizado do catecismo. Por quê? As imagens, a iconografia, são uma forma que não é verbal. São uma forma que ele usa até uma terminologia como se fosse a Bíblia menor. Ela faz com que as pessoas internalizem os mistérios da fé de uma forma muito mais fácil. A Bíblia Pauperum, que ele usa o termo em latim. E vou citar aqui a frase que ele coloca, que tanto as crianças como os adultos aprendem a conhecer e a interiorizar a essência da religião e da vida e dos seus respectivos mistérios, mais através da iconografia, a Bíblia Pauperum, que através do catecismo. Por esta razão também, aduzir a decadência de que falamos, o sentido religioso decaiu até mesmo na infância. As crianças veem imagens santas hoje nas casas? Não. Como que vai esperar que haja um sentido religioso desde cedo? E aqui ele até faz uma citação interessante que, assim como a fotografia não substitui a criação artística, assim também a ficção não substitui a leitura de um livro. E vou aqui mencionar, para não delongar muito, todos os outros demais tópicos das recomendações de vida interior para a família, que seriam a oração sempre como presente, tanto na vida comum da família, como na vida privada. Não vai ser feito numa família o que se faz nos mosteiros, por exemplo, de você juntar todo mundo, fazer um coro numa capela e fazer a recitação dos 7 ofícios. Ainda mais começando às 4 da manhã, como se faz lá no mosteiro. Você não vai acordar teus filhos para às 4 da manhã fazer matinas. Mas o mínimo que se recomenda fazer como oração comum dentro de uma família é uma oração da manhã, a oração antes das refeições e uma oração antes de dormir. É simples e é factível. E sempre que possível, a oração acompanhada de uma leitura espiritual. E a oração em privado, sempre acompanhada de imagens sagradas nesses locais de recolhimento da casa que devem existir. E também uma coisa que atrapalha, não basta só a gente buscar o que nos ajude a ter a oração em privado, e, claro, em grupo, na família também, mas a gente tem que eliminar o que atrapalha também a oração em família. E uma das coisas que mais atrapalha são as imagens mundanas, que por mais
a gente tem em qualquer ambiente. Então a gente dá prioridade para que nas nossas famílias nós tenhamos presenças simples das imagens sagradas. E com a caridade que se deve praticar na família, não apenas a caridade dentro da família, entre os seus membros, como também a caridade entre as pessoas de fora, da família com as outras pessoas de fora. E também, citando aqui os outros pontos, trabalhar sempre a questão do balanço entre o diálogo e o silêncio, sempre estar trocando o excesso da participação das telas pelo diálogo. Até o autor coloca que essa presença muito forte das televisões durante as refeições acaba trazendo muito a passividade para as pessoas. E uma coisa que ele coloca aqui, que eu gostei, que todo mundo percebe que isso não é uma coisa boa. Mas ninguém tem força de se opor a isso, de tanto que já está arraigado. Também trabalhar mais a presença da leitura, tanto no privado como em grupo, nas famílias, o estudo, buscar sempre a presença da música e do canto, a recreação saudável e também a amizade entre a família natural e a família monástica. Todos os outros tópicos aqui, eu deixo com um convite para vocês buscarem explorar eles. Convido a todos para que conheçam mais sobre a regra de São Bento, a ordem beneditina e como é a vida monástica. E encerro por aqui a minha exposição. Quem tiver aqui perguntas, dúvidas, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Salve Maria.